Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Você já parou para pensar em quantos deveres nós temos de cumprir diariamente? Temos de trabalhar para promover a educação, a saúde e o sustento de nossos filhos, pagar impostos, votar, colaborar com as autoridades e proteger o patrimônio alheio, público ou privado. Temos de cumprir as leis para que seja possível vivermos em sociedade. Às vezes, pensamos tanto em nossos deveres e nos esquecemos de exigir os nossos direitos. Eu lhes pergunto, você sabe quais são os seus direitos? Não? Então vamos aprender mais um pouco sobre isso a partir de agora. A Constituição atualmente em vigor no Brasil foi promulgada em 1988 e é também conhecida como Constituição Cidadã, por estabelecer diversos direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e o acesso à educação e à saúde. Portanto, seja cumpridor de seus deveres, mas não se esqueça de cobrar os seus direitos. O Balaio de Ideias recebe mais uma vez o nosso parceiro, o professor e escritor José Luiz de Paula e Silva, para falar sobre os direitos humanos e de qual forma podemos exigi-los. Mais uma vez nós estamos recebendo aqui o parceiro José Luiz, professor, consultor, palestrante e também escritor, e hoje nós vamos falar sobre direitos. Nós somos cumpridores dos nossos deveres e às vezes esquecemos de exigir os nossos direitos. José Luiz, qual a importância de nós, como pessoas, exigirmos os nossos direitos, os direitos que nos são devidos mesmo, falando em questão da nossa Constituição? É uma alegria estar novamente aqui no Balaio de Ideias, lançando ideias, ouvindo, aprendendo, e uma oportunidade única de estar com vocês e também estar com o público que sempre prestigia esse canal. Direitos já são considerados desde todo o ordenamento jurídico, desde que a gente lembrar que a Unesco, a ONU, estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos. Então pressupõe que o ser humano, para que exerça com dignidade as suas condições mínimas de subsistência, de sobrevivência, como acesso à alimentação adequada, acesso ao universo do trabalho, acesso à escola, à educação, acesso à saúde, acesso à moradia, todos nós temos direitos já estabelecidos conforme aquilo que rege a lei. E nem sempre esses direitos são de fato garantidos. Há aí uma controvérsia, há uma disparidade muito grande daquilo que de fato é no ordenamento, aquilo que é previsto, aquilo que está de fato na prática dos direitos e aquilo que está apenas na base legal, apenas está na legislação. Então muitas vezes a pessoa sequer sabe dos seus direitos. Às vezes a pessoa idosa não sabe que ela tem direito a uma fila preferencial. Às vezes ela não sabe que ela tem direito a um estacionamento. Às vezes a pessoa não sabe que ela tem direito, por exemplo, o autista, de um determinado não privilégio, de direito garantido, que o permita ter acesso àquilo que nas diferenças ele possivelmente não teria em condições iguais. O direito ele vem para estabelecer o princípio da equidade. O que é a equidade? Diferente da igualdade. Dar condições iguais. Por exemplo, a escola oferta a sala de aula, o professor, o material didático e os alunos vão até a escola. E cada um chega da forma com que convém, com que é possível. Um vem a pé, outro vem de bicicleta, um pai traz, outro vem de algum outro meio que o leve até o espaço escolar. E aquele menino da zona rural? Como é que ele viria? Antigamente, esse menino vinha a cavalo, ele vinha de bicicleta, ele vinha a pé, ele vinha no leiteiro, ele arrumava um jeito, quando a família se dispunha a ajudar, arrumava um jeito de vir. Hoje tem o transporte escolar. O transporte escolar, a gente for olhar ao pé da letra, esse aluno que tem o direito de usufruir do transporte escolar, ele representa um investimento maior do que aquele aluno que mora na cidade. O aluno da zona rural, então, é preciso disponibilizar a ele uma ordem de recursos maior do que para o aluno da zona urbana.
Ah, isso é injusto, vai dedicar mais dinheiro e mais investimento para um aluno que mora fora, por quê? Porque ele tem direito ao acesso à educação. Então é o princípio da equidade, dar ao diferente o tratamento diferente, uma condição de que o outro possa usufruir daquilo que cabe como cidadão. Então esse investimento que dá, por exemplo, no transporte, o menino com deficiência, depende do grau da deficiência, depende da condição que a pessoa com deficiência tem, ele vai precisar de um professor de apoio. Ele vai precisar que na escola tenha acessibilidade, que tenha rampas, que tenha uma porta mais larga. O menino com baixa visão, com deficiência visual, ele vai ter que ter a passarela tátil para que ele possa caminhar e saber por onde ele está andando. Então são direitos que têm que ser garantidos no princípio da equidade. Dar ao diferente um investimento diferente para que ele possa ter o mesmo direito. Então eu sou a favor de uma educação, por exemplo, plena. E não apenas uma educação inclusiva, porque a educação que não inclui não serve para ser chamada como educação. Então todos aqueles que dela querem fazer uso têm que ter o seu direito garantido. Então para mim direito é a dignidade da pessoa, é poder ser livre. E o princípio da liberdade é fundamental a todos nós para podermos exercer os nossos direitos. Claro, você vai mais os deveres. Opa, o ser ético, antes de nada, ele sabe dos seus deveres. O ser ético não precisa da lei, da moral, para impor até ele o que ele precisa fazer. O ser ético sabe muito bem quais são os seus deveres, porque eu sei que o meu limite termina quando começa o seu. Então, por isso também que eu faço questão de que meus direitos sejam garantidos. De qual forma o cidadão ele pode exigir os seus direitos? Pergunta muito interessante para você que nos assiste e para todos nós de uma forma geral. O que leva à obtenção do conhecimento é poder estudar, ler, assistir boas orientações, e muitas vezes a gente dedica muito parte do nosso tempo em assistir questões mais triviais, que é gostoso, que é bom ter o lazer, assistir coisas que não trazem tanto enriquecimento cultural, mas é bom dedicar parte do tempo para aprender mais e conhecer seus direitos. Se você é sindicalizado, se você faz parte de organização, se você busca conhecer, que muitas vezes a pessoa, ela julga, por exemplo, o detentor de um cargo no Poder Legislativo, sem que a pessoa tenha aquelas obrigações. Ah, o vereador não tapa o buraco da minha rua, o vereador não tem que fazer isso. O vereador tem que cobrar quem é de dever fazer isso, tem que cobrar o Poder Executivo. O vereador, ele é a voz do cidadão, ele é a representação do cidadão na complexidade do Poder Legislativo, que cabe aí o que? Fiscalizar, acompanhar, legislar. Leges vem do latim leges, a palavra lei, legislação quer dizer produzir leis. Cabe então ao vereador isso. E as pessoas muitas vezes são quase que analfabetas digitais, jurídicas. Eu não estou condenando e as culpando por isso, mas nada impede também que a gente busque saber mais sobre as coisas. Então o que vai fazer com que a gente garanta os nossos direitos é tomar conhecimento deles, é saber que eles existem e quais são. Portanto, estude bastante, leia bastante, que é uma forma muito salutar de ampliar a gama de conhecimentos para saber até que ponto a gente pode ir e quais também são nossos deveres, que isso é primordial para a gente saiba. Os direitos precisam ser respeitados e é importante que a sociedade os reconheça por meio de seus representantes, que devem estabelecer políticas que ajudem no seu cumprimento. Por isso, devemos aprender quais são para sermos capazes de exigir. Com isso, vamos viver com dignidade e dessa forma seremos pessoas melhores. E lembre-se de que sonhar é preciso e se você colocar fé, você realiza. Se você compartilha dos mesmos ideais que nós, não deixe de se inscrever no canal, dar o like e enviar a sua sugestão para o nosso WhatsApp e até o próximo vídeo. Namastê!